Rádio Mandata. A rádio que toca política. Oi, gente, a nossa Rádio Mandata estreia reunindo muitas vozes de luta, exatamente nesse momento de pandemia de coronavírus que vem mobilizando o mundo inteiro. Revelou-se no Brasil um quadro político mais crítico do que se imaginava. A partir das nossas lives cotidianas no Instagram, a gente trouxe aqui para esse primeiro programa, no bloco Papo Reto, os posicionamentos da representante do Movimento Unificado dos Camelôs, a Maria dos Camelôs, da comunicadora popular Gisele Martins e do líder do MTST, Guilherme Boulos. Ouça também o depoimento da presidenta do Sindicato das Empregadas Domésticas, Maria Isabel Monteiro. Se liga aí! Papo Reto! A primeira vítima do coronavírus registrada no Brasil foi uma empregada doméstica. Isso escancara os resquícios de uma lógica escravocrata. A trabalhadora não teve liberação remunerada e foi infectada justamente por seus patrões. Preocupada com a possibilidade de novos contágios, Maria Isabel, presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas, fez uma fala super contundente e trouxe também a preocupação com as diaristas. Olá, Renata, tudo bem? Eu sou Maria Isabel, sou presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro e nós estamos aí, né, Renata, com esse grande problema, né, dessa pandemia do coronavírus. E aqui nós sabemos que a nossa grande preocupação é a categoria de trabalhadoras domésticas, porque nós sabemos que a doméstica ela está totalmente vulnerável a vir contrair esse vírus. E a nossa preocupação é muito grande com a categoria. Então, nós estamos aqui pedindo apoio dos parlamentares e de todos que possam estar conosco nesse momento para entrar nessa campanha de proteção à trabalhadora doméstica. A trabalhadora doméstica está totalmente vulnerabilizada. Então, Renata, a preocupação, né, como eu disse, a preocupação é tamanha. E o que nós podemos fazer juntas e juntos para não deixar que isso aconteça? A nossa campanha quanto sindicalistas é pedir a colaboração, né, para os empregadores e empregadoras que contribuem conosco nesse momento, porque é muito importante eles entrarem nessa campanha protegendo, né, as suas empregadas e as suas diaristas, porque sabemos que as diaristas elas dependem do dia de trabalho e é uma preocupação muito grande. A diarista ela precisa desse dinheiro para sobreviver e que eles possam contribuir nesse momento com a diária dessas trabalhadoras. E o problema maior, Renata, é que as diaristas muitas nem sequer pagam a previdência social. E é muito preocupante. Se uma diarista vier contrair esse vírus, elas estão totalmente desprotegidas, que não vão conseguir nem receber o salário da previdência. Então, precisamos de ajuda, precisamos de apoio e contamos com vocês. Infelizmente é isso, uma fala que traz a densidade da realidade do nosso povo nesse momento de coronavírus. Ao contrário do presidente Bolsonaro, o mundo já compreendeu que o Estado cumpre um papel fundamental no combate à pandemia do coronavírus. Ainda há chefes de Estado neoliberais, por exemplo, que reconhecendo esse papel, reestatizaram alguns de seus hospitais. Aqui no nosso país, vivemos um quadro que se agrava justamente por causa do negacionismo, da ignorância adotada pelo presidente da República. Para falar sobre essa lástima e outros aspectos da política nacional, recebemos o líder do MTST, Guilherme Boulos. Primeiro, valeu, Renata, boa noite, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de estar promovendo esses debates nesse período de quarentena, também para estimular a quarentena, porque nós chegamos num ponto em que
o Bolsonaro, o presidente da República, não é só mais um problema político, ele virou um problema sanitário no Brasil. Exatamente. O Bolsonaro propaga a doença, desinforma, estimula as pessoas a fazerem aglomeração, a ir para a rua no momento onde nem a Organização Mundial da Saúde, nem nenhum epidemiologista, nem o próprio ministro da Saúde dele recomenda isso, ao contrário, proíbe como um elemento de propagação da pandemia. Renata, o ponto que você tratou aí na introdução, eu acho que é o grande tema que nós vamos ter que discutir agora e nas próximas semanas no Brasil. Porque, vê só, o coronavírus no Brasil começou como uma doença de rico, de classe média alta, da maioria das pessoas que têm oportunidade de viajar para o exterior. Tanto é que aqui em São Paulo lotou uma enfermaria do Albert Einstein, que é o hospital mais caro da cidade, da elite e tal. Agora, depois, com a propagação comunitária, ele começou a chegar nas periferias. Teve o caso dramático aí no Rio, que a gente acompanhou, da empregada doméstica, que estava assim, na casa, trabalhando na casa de um casal infectado, que viajou para a Itália, não sei o quê, e ela pegou. E, obviamente, isso tem uma propagação, porque apesar do coronavírus não ser um vírus tão letal, para quem não é idoso e para quem não tem deficiência de imunidade, o coronavírus tem uma propagação que nem rastilho de pólvora. E aí o tema é a periferia. Quer dizer, para quem pode fazer quarentena, muito bem. Mas e para quem não tem casa? Quer dizer, hoje mais cedo eu fui junto com o padre Júlio Lancelotti, eu não sei se você conhece ele, é uma referência muito importante aqui da Pastoral do Povo de Rua. E a gente foi, nós fomos entregar doações do Fundo Solidário que o MTST montou, de arrecadação de alimento, de produtos de higiene, para o povo da periferia, para o sem-teto, para o povo de rua, e fomos andar lá no centro. É um negócio devastador. Você tinha centenas de pessoas aglomeradas nas calçadas, no centro da cidade mais rica do Brasil, né, sem nenhuma política. Nem a prefeitura, nem o governo do estado. O Dória está fazendo pose de oposição ao Bolsonaro, e eu acho até importante que ele tenha um mínimo de sensatez. Aliás, nesse momento, basta ter bom senso para estar na oposição extrema ao Bolsonaro. Exatamente. Agora, não tem nenhuma preocupação com o povo mais pobre, não tem nenhuma preocupação com o sem-teto, com o povo da periferia, não fizeram nenhuma política específica para os mais vulneráveis, seja o sem-teto, seja a população de rua, seja 40 milhões de trabalhadores no Brasil que estão na informalidade, estão no subemprego, que trabalham de dia, de Uber, no Rappi, catando latinha, e para poder comprar o jantar. E as pessoas não estão podendo trabalhar. Isso não é motivo, como o Bolsonaro oportunisticamente faz, para falar contra a quarentena, mas isso é motivo para ter uma política emergencial, solidária, como vários países do mundo estão fazendo, né? De você ter uma renda básica. Hoje o Congresso está para votar um projeto em que o PSOL é parte, inclusive, da articulação, para ter uma renda básica para o desempregado e trabalhador informal, para você ter estabilidade no emprego e proibir demissão para o trabalhador que está na formalidade, para você ter, como a França fez, né, como El Salvador fez, que é um país muito mais pobre que o Brasil, suspensão do pagamento das contas de água, luz, gás e aluguel durante o período da pandemia, que são medidas emergenciais que a gente apresentou, que o PSOL apresentou também para a sociedade, e que nesse momento vão ser o centro da disputa que a gente vai travar nas próximas semanas, que é uma disputa em defesa da vida de quem está na periferia, de quem está nas favelas, de quem está morando na rua. A presença do Estado na favela só é sentida nos momentos de operações policiais. No momento de crise como a que estamos vivendo, a situação na favela e na periferia fica ainda mais crítica. Além de cobrar do poder público que cumpra o seu papel garantindo à população o direito à quarentena digna, sem passar fome, alguns movimentos de favela vêm mobilizando campanhas para dar suporte aos moradores e para conscientizar a população sobre a importância da quarentena e dos cuidados com a higiene. Gisele Martins, comunicadora popular da Favela da Maré, falou um pouquinho pra gente sobre como andam as mobilizações por lá e também a experiência de outras favelas.
Boa noite, Renata. É uma alegria estar aqui com você, minha companheira de comunicação comunitária, e também que eu tenho a alegria de estar trabalhando na Comissão de Direitos Humanos com você. Eu sou moradora aqui da Maré, comunicadora comunitária. Esses tempos de coronavírus, óbvio que somos nós, a população favelada e periférica, que será a mais atingida. E a gente já vê isso, já vê esses reflexos, quando a gente vê uma mídia comercial aí colocando várias regras, várias coisas que a gente precisa seguir, sem olhar para a gente que mora na favela. Afinal, parte dessas favelas e periferias não tem água. Como é que a gente vai lavar a mão? Então, a gente precisa fazer rede de solidariedade dentro da favela para dividir a água e cobrar ao poder público a nossa água. E aí, uma das demandas também é a higiene. Parte dos moradores de favelas nem tem dinheiro para comprar sabão, sabonete. Então, a gente precisa fazer uma rede de solidariedade também a esses moradores de favelas. E por isso, nós, comunicadores da Maré e comunicadores de favelas do Rio de Janeiro e do país, estamos nos mobilizando para divulgar sobre os sintomas, sobre os hospitais de referência, para buscar socorro, quais são os lugares que a gente precisa cobrar a nossa água, a nossa energia, a nossa internet, e como a gente vai trabalhar com a população, com os trabalhadores que são informais, para que não percam seus empregos. São muitos os brasileiros que hoje não se encontram em condições de vida digna para fazerem quarentena e seguirem à risca as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Como nos alerta muito bem a representante do Movimento Unificado dos Camelôs, a Maria dos Camelôs, os trabalhadores e trabalhadoras ambulantes, por exemplo, se deparam sem alternativa para conseguir o seu ganha-pão dia a dia e aguardam um posicionamento do governo, já tendo que lidar com a precariedade dentro das suas próprias casas. Oi, Renata. Obrigada de você ter dado esse espaço para a gente estar falando, a gente está dialogando. Os camelôs estão passando um momento muito difícil, porque a gente trabalha hoje para comer, trabalha de manhã para comer a janta, né? Tem hora que a gente já trabalha e já está devendo a comida que a gente comeu. Então, assim, a gente precisa de uma urgência tão grande que a prefeitura, que o governo do estado, que o governo federal, ela olhe para essa categoria, que é uma categoria que vem aquecendo a economia está quebrada, o desemprego é muito grande, e quem está aquecendo a economia há muito tempo é os trabalhadores informais, é os camelôs, é o povo da Uber, é o entregador de aplicativo, são as empregadas domésticas, são esse povo precarizado, negro, favelado, que vive sempre sendo perseguido, né? A gente são as últimas pessoas a receber os benefícios, né? A gente vê essa empregada doméstica que morreu e foi contaminada porque a sua patroa viajou e trouxe esse vírus e não avisou para ela que estava doente, e a gente acabou perdendo essa vida. Então, assim, essa importância dos governos estar olhando para a gente, né? E aí, para mim, é muito importante dizer, como o Crivella foi dizer, que vai dar 10 mil cestas básicas para os camelôs cadastrados. Então, assim, cadastrado que tem licença não são 10 mil, são 15 mil que tem licença. Então, a gente, quando faz política, a gente não faz política só para os cadastrados, para os licenciados. A política nossa é ampla para todo mundo que está na informalidade. Então, tem que olhar os camelôs que são cadastrados, os camelôs que têm licença, os camelôs que não são cadastrados, o camelô que já está 40 anos na rua, o camelô que chegou a um dia. Então, a gente tem que olhar para a população e proteger essa população e dar meio dessas pessoas que estão dentro de casa, protegendo a sua família, não indo para a rua para trazer um vírus para dentro da sua casa, protegendo a sua família e conseguir se manter, ter material de limpeza, ter comida, ter água, e a gente está um protegendo o outro, porque a gente precisa estar dentro de casa e a gente precisa cuidar das pessoas também, dos companheiros nossos, e buscar solução, né, discutir solução para a gente estar ajudando essas pessoas, que agora, nesse momento, a gente vai passar um momento tão terrível dentro de casa. Nós aprovamos na Alerj um projeto de lei que faz com que o governo do estado aprimore todo o atendimento à população em vulnerabilidade. A gente está falando de trabalhadores e trabalhadoras informais, de desempregados, também das pessoas em situação de rua ou privadas de liberdade. Com relação ao andamento desse projeto, a gente aguarda a sanção do governador Witzel. Nós também apresentamos um projeto de lei para garantir
o abastecimento alternativo de água nas favelas e periferias. Isso se daria através de caminhão-pipa e também da distribuição de água potável engarrafada. Estamos aguardando que esse projeto vá à votação na Alerj. Seguimos juntos, seguimos com força na luta pela vida dos moradores, das moradoras de favela, mas também da vida de todos aqueles e aquelas que se encontram no momento de vulnerabilidade social. Rádio Mandata. A rádio que toca política. Alô, galera! Alô, galera! Aqui quem fala é Flavinha Cândido. Peço a ajuda de vocês na campanha Maré contra o coronavírus. Contribua pelo site Vaquinha Maré. Lembre-se, doe o que puder e fique em casa se possível. Rádio Mandata.